Eu nunca imaginei que um único envelope pudesse pesar mais que a caixa de ferramentas que carreguei por 38 anos. Chegou numa terça-feira sem remetente, só meu nome numa caligrafia que eu não via desde que ele tinha 12 anos. Eu estava com 62, na mesma cozinha onde queimei as panquecas de aniversário dele. E o papel parecia mais pesado que a frigideira de ferro que ainda tá pendurada na parede. Dentro, 4 páginas. 4 páginas dizendo que eu tinha destruído a vida dele. Mas antes de te ler essas palavras, deixa eu te dizer uma coisa. Se você já ficou acordado à noite se perguntando se o silêncio do seu filho adulto é culpa sua, fica comigo. Aperta o botão de inscrever rapidinho. Toca o sininho se quiser, porque essa história levou 22 anos para terminar, e eu só vou contar uma vez. Meu nome é Arlan Whitaker, 62 anos, nascido e criado numa cidadezinha de fábrica perto de Pittsburgh. Consertava motores para viver, ou fazia até a planta fechar em 2009. Tenho mãos que parecem casca de árvore e um joelho esquerdo que estala toda vez que subo os degraus da varanda. Sou o cara que ensinou metade do bairro a trocar correia dentada, mas não consegui ensinar meu próprio filho a me perdoar. Vamos voltar para 1978. Eu tinha 34, metido a besta, convencido que hora extra era o mesmo que amor. Minha esposa, Ruth, tinha me entregado os papéis do divórcio no mesmo dia que me promoveram a capataz. A fábrica me deu uma placa, ela me deu fins de semana alternados. Me convenci que ia compensar o Ethan, meu menino, com uma casa maior, um carro mais rápido, quem sabe um barco um dia. Ainda lembro do primeiro sábado que ele passou comigo depois da separação. Tinha 6 anos, todo joelhos e sardas, agarrado num dinossauro de plástico como se fosse colete à prova de balas. Levei ele para a oficina porque precisava terminar um serviço urgente num Chevy Impala. O rádio tocava Staying Alive no Repiat, e deixei ele me passar as chaves enquanto eu rastejava debaixo do carro. Graxa nos dedos, sorriso no rosto. Pensei, isso é ser pai. Quando ele fez 10, as visitas mudaram. Eu pegava ele na casa nova da Ruth nos subúrbios, fachada branca, garagem para 2 carros, um padrasto que usava camisa polo. O cabelo do Ethan tinha crescido, e ele parou de pedir para jogar bola. Ficava no banco do passageiro da minha caminhonete amassada, braços cruzados, olhando pela janela como se os milharais devessem dinheiro para ele. Tentei. Meu Deus, como tentei. Comprei uma moto de trilha pro aniversário de 12 anos dele. Custou 2 meses de hora extra. Ele andou uma vez, caiu no cascalho e nunca mais pediu para tirar da garagem. No mesmo verão, a Ruth ligou dizendo que ele tinha começado terapia. Ele diz que você nunca tá presente, Arlan. Ri. Eu tô presente todo fim de semana alternado. Tô presente quando vence a pensão. A última vez que eu vi criança, ele tinha 16. Dirigi 3 horas para ver a peça da escola. Nossa cidade. Ele era George Gibbs. Fiquei na última fileira ainda de botas de trabalho, segurando um buquê de cravos que comprei no posto. Quando a cortina caiu, esperei na porta do palco. Ele saiu cercado de amigos rindo, e quando me viu, o sorriso sumiu da cara. Pai, não precisava ter vindo. Eu quis. Ele pegou as flores, murmurou um obrigado e sumiu no meio de um monte de garotos que chamavam outro homem de senhor. Voltei para casa com os cravos murchando no banco ao lado, o cheiro misturado com óleo de motor nas minhas mãos. 3 meses depois, a Ruth me mandou cópia dos papéis do tribunal. Ethan tinha pedido para trocar o sobrenome pro dela, Bennett. O juiz aprovou. Assinei onde mandaram. Me convenci que era só um nome. As cartas pararam. As ligações pararam. Os cheques de pensão continuavam saindo, debitados automaticamente da conta como relógio. Me joguei no trabalho. Construí fama de cara que reconstruía transmissão de olhos fechados. Comprei uma casinha na beira da cidade com garagem para 2 carros e um bordo na frente. Plantei rosas na cerca porque a Ruth gostava. Elas florescem vermelhas todo junho. E todo junho eu me perguntava se ele ainda via rosas. Os anos empilharam como lenha. Namorei um pouco, nunca sério. Ninguém quer competir com um fantasma. Os amigos do VFW mandaram eu deixar pra lá. Filhos crescem, Arlan. Te culpam por tudo, depois tem os deles e te ligam pedindo conselho. Concordei, paguei outra rodada e voltei pra casa silenciosa. Aí veio o envelope. Eu tava na cozinha naquela terça, esquentando chile requentado, quando a portinha do correio bateu. Uma carta sem remetente carimbada em Denver. A caligrafia me acertou como chave inglesa na testa do Ethan, mas adulta agora, inclinada e firme. Minhas mãos tremiam tanto que tive que largar a tigela antes de derrubar. Levei pra poltrona da sala, a mesma onde eu dormia toda noite desde que a Ruth foi embora.
O envelope era grosso, papel caro, do tipo que você compra quando quer que as palavras durem. Abri com canivete. 4 páginas, espaço simples. A primeira linha parou meu coração. Pai, você precisa saber a verdade sobre o homem que acha que foi. Li uma vez, li de novo, as palavras embaçando com lágrimas que nem tentei enxugar. Ele expôs tudo, cada aniversário perdido, cada fim de semana cancelado, cada vez que escolhi a oficina em vez dele. Escreveu sobre as noites que esperou na varanda por faróis que nunca vieram, sobre o padrasto que aparecia em todo jogo, toda reunião de pais, tudo. E o último parágrafo, o que ainda me mantém acordado. Te odiei por tanto tempo que o ódio virou o único pai que me restou. Mas ódio é pesado demais para carregar aos 38. Então escrevo isso para largar. Não espero que você conserte nada. Só precisava que soubesse. Assinado, Ethan Bennett. Fiquei ali até o chile queimar preto no fogão. O alarme de fumaça gritou. Não me mexi. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia em 22 anos. Abri o sótão. Lá em cima, debaixo de caixas de impostos e enfeites de Natal que a Ruth nunca veio buscar, tinha uma caixa plástica rotulada Ethan na minha letra. Dentro, todo o boletim, todo o desenho de giz de cera, toda a foto que tirei antes do divórcio. E no fundo, algo que esqueci que guardei, um gravador de microcassete, daqueles que repórter usava nos anos 90. Comprei quando ele fez 8. Planejava gravar ele lendo o livro favorito para ouvir quando viajasse a trabalho. Mas nunca gravei. A fita dentro ainda estava lacrada em branco. Fiquei olhando um tempão. Depois fui na garagem, desenterrei a filmadora velha, a que usei para gravar os primeiros passos, a primeira bicicleta, o primeiro home run. A bateria estava morta, mas as fitas estavam numa caixa de sapato. 8 cassetes VHS-C, rotulados com canetão desbotado. Passei a semana seguinte convertendo para digital. Minhas mãos tremiam pior que quando recebi a carta. Cada quadro era um soco no estômago. Ethan aos 4, sem os 2 dentes da frente, acenando para a câmera como se eu fosse o herói do mundo. Ethan aos 7, fazendo o gol da vitória no futebol infantil, olhando para as arquibancadas procurando um rosto que não estava lá. Ethan aos 10, apagando velas num bolo de supermercado porque eu estava cansado demais para assar. Mas o pior foi a última fita, datada 14 de junho de 1996, aniversário de 12 anos. Prometi uma viagem de acampamento. Só nós 2 pescando no Lago Erie. Até comprei varas novas. Mas a fábrica tinha prazo e eu peguei hora extra. A fita mostrava o quintal da Ruth, uma mesa de piquenique, um bolo de loja com 12 velas. Ethan olhando para a câmera, olhando para mim e perguntando: o papai vem? A voz da Ruth tensa: ele tá preso no trabalho, amor. A câmera ficou no rosto dele enquanto as velas derretiam no glacê. Assisti 3 vezes. Aí tomei uma decisão. Reservei voo para Denver. Não liguei antes. Não queria dar chance de ele dizer não. Arrumei leve uma mala, a caixa plástica e as fitas da filmadora queimadas num pendrive. O voo inteiro, ensaiei o que diria. Desculpa. Eu errei. Achei que sustentar era o mesmo que estar presente. Mas toda a versão soava como desculpa. Pousei numa sexta-tarde. Aluguei carro, dirigi até o endereço do envelope, uma casa de tijolos modesta num bairro de famílias jovens. Bicicletas de criança nos gramados, enfeites de Halloween já pendurados mesmo sendo só outubro. Meu estômago revirava. Fiquei no carro 20 minutos, motor desligado, encarando a porta. Aí peguei a caixa e subi os degraus antes de me convencer do contrário. Bati. Passos. A porta abriu. Ele era mais alto que eu agora. Mesmos olhos castanhos, mesmo topete na frente do cabelo. Mas o menino tinha sumido. No lugar, um homem com aliança e grisalhos nas têmporas. Pai? A voz dele falhou na palavra. Ethan. Não consegui pensar em mais nada. Ele olhou para a caixa nos meus braços. Que é isso? Tudo que eu devia ter te dado há 22 anos. Ele não me convidou para entrar. Ainda não. Ficamos na varanda como 2 estranhos que compartilham DNA. Aí uma vozinha lá de dentro. Papai, quem tá na porta? Uma menininha apareceu. 6, talvez 7, de vestido de princesa e segurando um dragão de pelúcia. Tinha o nariz da Ruth e os olhos do Ethan. Essa é a Lily, ele disse mais suave. Minha filha. Engoli em seco. Oi, Lily. Ela se escondeu atrás da perna dele. Ethan olhou de novo para a caixa. Você veio de tão longe por coisas? Não. Vim por você. Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Não é tão simples. Eu sei. Mas posso entrar? Só um minutinho? Ele hesitou, depois deu passagem. A sala cheirava a café e giz de cera.
brinquedos espalhados no tapete. Uma mulher, a esposa dele, imaginei, espiou da cozinha, deu um sorriso cauteloso e sumiu. Ethan apontou pro sofá. Sentei. Ele pegou a poltrona na frente, braços cruzados. Abri a caixa. Tirei a primeira coisa de cima, uma foto dele aos 4, no meu ombro na feira do condado. Rosto grudento de algodão doce. Encontrei no sótão, falei. Tem mais. Muito mais. Ele pegou a foto, estudou. O maxilar apertou. Trouxe outra coisa também. Tirei o pendrive. Filmes caseiros. Todo aniversário, todo Natal, todo jogo que eu fui. E os que não. Ele não falou. Assisti todos, continuei. Vi os momentos que perdi. Vi o olhar no seu rosto quando percebeu que eu não vinha. Não dá pra desfazer. Mas posso te mostrar que vejo agora. Lily chegou perto, curiosa. Vovô? Perguntou, apontando pra mim. Os olhos do Ethan se arregalaram. Ele não corrigiu. Sorri mesmo doendo. É docinho. Sou seu vovô. Ela subiu no colo dele, dragão e tudo. Ele me olhou por cima da cabeça dela. Por que agora? Porque sua carta fez exatamente o que você queria. Me acordou. E porque tenho 62 anos e não quero morrer com você achando que não te amei. Silêncio se esticou entre nós, grosso como o calor de agosto lá fora. Aí a Lily puxou a manga dele. Papai, o vovô pode ficar pro jantar? Ethan olhou pra ela, depois pra mim. Algo mudou nos olhos dele, não perdão, ainda não, mas uma rachadura na parede. Pode, disse por fim. Ele fica. Soltei um suspiro que segurava há 22 anos. Comemos espaguete com pão de alho. Lily me mostrou o castelo do dragão debaixo da mesinha de centro. A esposa do Ethan, Claire, fez perguntas educadas sobre Pittsburgh. Respondi curto, ainda esperando a outra bomba cair. Depois do jantar, Ethan disse, me mostra os vídeos. Nos amontoamos em volta do laptop na salinha. Conectei o drive. O primeiro clipe começou e Ethan aos 3, correndo atrás de bolhas no quintal. A risada dele encheu o cômodo, aguda e sem medo. Claire sorriu. Lily bateu palmas. Ethan não se mexeu. Assistimos 1 hora. Os momentos bons, os ruins, os que me faziam cerrar os dentes. Quando rodou a fita do aniversário de 12 e a das velas derretidas, ele pausou. Eu lembro disso, disse baixo. Esperei até meia-noite. Eu sei. Minha voz falhou. Eu tava na oficina, terminando um serviço que não importava. Ele não respondeu, só deu play de novo. Quando o último clipe acabou, ele aos 16 atravessando o palco na formatura, ninguém na plateia aplaudindo pra ele, fechou o laptop. Eu te perdoo, disse. Assim, do nada. Fiquei olhando, esperando mas não veio. Te perdoei há muito tempo, continuou. Só não sabia como dizer. A carta não era sobre ódio. Era sobre fechar. Precisava que você ouvisse. Lágrimas rolaram. Nem tentei esconder. Ele se levantou, atravessou o cômodo e me abraçou. Primeira vez em 22 anos. Era mais alto, mais forte, mas os braços em volta de mim pareciam um menino que dormia no meu peito domingo de futebol. Lily correu, abraçou nossas pernas. Abraço em grupo. Claire tirou foto. Mais tarde, Ethan me acompanhou até o carro. A luz da varanda fazia sombras longas. Você volta? Perguntou. Toda chance que eu tiver. Ele assentiu. Traga as fitas. A Lily quer ver mais do papai quando era pequeno. Sorri. Fechado. Enquanto dirigia embora, o bordo no quintal dele embaçou no para-brisa. Pensei nas rosas lá de casa, como vão florir de novo em junho. Talvez desenterre uma, traga pra cá. Plante na cerca dele. Algumas feridas não cicatrizam limpo. Viram cicatriz. Mas cicatriz significa que o sangramento parou. Ainda tenho a carta. Tá na caixa agora, em cima das fotos e fitas. Leio às vezes não porque dói mais, mas porque lembra o quanto andamos. Se você tá assistindo e tem um filho que não fala com você, não espera envelope. Escreva o seu. Liga. Aparece com a verdade nas mãos e o coração na manga. Porque amor não é a hora extra. É a luz da varanda acesa. E às vezes milagres usam vestido de princesa e carregam dragão de pelúcia. Sou Arlan Whitaker. 62. Vovô pela primeira vez. E essa é a história de como uma carta partiu meu coração e o montou de novo. Fica por aí. Tem mais pra contar. A primeira vez que voltei pra Denver depois daquele fim de semana, levei um pé de rosa num vaso no colo o voo inteiro. A comissária ergueu a sobrancelha, mas não falou nada. Falei que era pra minha neta. Ela sorriu como se entendesse mais do que eu dizia. O Ethan me encontrou na esteira de bagagem. A Lily estava nos ombros dele, de camisa do Steelers 2 números maior, meu número antigo do time de softball da fábrica.
Ela balançava um cartaz feito em casa, bem-vindo em casa vovô em canetinha roxa. Meu peito doeu de um jeito que não tinha nada a ver com a altitude. Plantamos o pé de rosa juntos no quintal deles naquela tarde. Ethan cavou o buraco. Eu misturei a terra com farinha de osso do jeito que meu pai me ensinou quando eu era um moleque de joelhos sujos. A Lily jogou um punhado de bolinhas de gude para dar sorte. A Claire tirou fotos. O sol estava baixo e dourado, daquele tipo de luz que faz tudo parecer perdoado. Naquela noite, depois que a Lily dormiu, o Ethan serviu 2 dedos de uísque e deslizou um copo pela bancada da cozinha. Já pensou em se mudar pra cá? Perguntou, tranquilo como se falasse do tempo. Eu ri e parei quando vi que ele não estava brincando. Vender a casa? Deixar Pittsburgh? Você odeia os invernos mesmo, ele disse. E a fábrica acabou. O que te segura lá? Fiquei olhando pro uísque. O gelo estalava como tirinhos. Tudo que eu conheço tá lá. Tudo que você conhecia, ele corrigiu. Pesquisei. Tem uma oficina à venda a 3 quilômetros daqui. Dono tá aposentando. Boas avaliações. Você pode assumir, manter as mãos ocupadas, ficar a 10 minutos da escola da Lily. Abri a boca para discutir. Raízes, memórias, o bordo que vi crescer de muda. Mas as palavras travaram. Porque a verdade era que a única raiz que importava agora estava na minha frente, me oferecendo uma vida nova que eu não merecia. Tomei outro gole. Deixa eu dormir pensando. Mas o sono não veio fácil. Deitei no colchão inflável do quarto de hóspedes ouvindo a casa respirar, canos estalando, Claire sussurrando pro Ethan no corredor, o murmúrio sonolento da Lily de vez em quando. Lá pelas 3 da manhã saí pro quintal. O pé de rosa parecia pequeno e vulnerável sob a luz com sensor. Me ajoelhei do lado, enfiei os dedos na terra e senti o peso frio de 22 anos perdidos. Na manhã seguinte liguei para minha corretora em Pittsburgh. Pedi para listar a casa. Ela achou que eu tinha enlouquecido. Talvez tivesse. 3 semanas depois eu estava de volta em Denver com tudo que tinha na caçamba de uma caminhonete alugada. O Ethan me ajudou a descarregar caixas num apartamento minúsculo em cima da oficina que ele achou. O lugar cheirava a óleo de motor e possibilidade. Meu joelho reclamou na escada, mas não liguei. Dor significava que eu ainda estava andando para frente. O primeiro mês foi um borrão de papelada, vistorias e noites tardias restaurando a fama da oficina. A notícia correu rápido, Arlan de Pittsburgh, o cara que fazenda um Mustang 67 ronronar como gatinho. Clientes começaram a pingar, depois viraram enxurrada. Contratei um garoto recém-saído da escola técnica, ensinei do jeito que meu pai me ensinou. A vida voltou a ter ritmo. Mas a mágica de verdade acontecia nas terças. Era o meio período da Lily na escola. O Ethan deixava ela na oficina ao meio-dia, mochila pulando, dragão debaixo do braço. Ela tinha o próprio banquinho atrás do balcão e um vidro rotulado gorjetas do vovô. Todo troca de óleo, toda rotação de pneu, ela entregava um bala pro cliente e anunciava. Meu vovô consertou seu carro com amor. Uma terça no comecinho da primavera, ela puxou minha manga enquanto eu estava debaixo de um Honda. Vovô, a gente pode fazer um filme? Saí de baixo, graxa na bochecha. Que tipo de filme, pequena? Sobre você e o papai quando vocês eram pequenos como eu. Meu coração deu um pulo. Tem certeza que quer ouvir essas histórias? Ela assentiu solene. O papai disse que você tem fitas mágicas. Naquela noite, Ethan e eu desenterramos as fitas velhas da filmadora do apartamento. Montamos o laptop da Claire na mesinha de centro, Lily entre nós como juiz. Começamos pelo clipe mais antigo, eu com 26 ainda magro, segurando o Ethan recém-nascido embrulhado numa manta de hospital. O punho minúsculo dele agarrava meu polegar. Esqueci como ele era pequeno. Como meu amor era feroz mesmo naquela época. Assistimos em ordem. As bolhas, o gol de futebol, as velas derretidas. A Lily perguntava sem parar. Por que o papai tá chorando? Cadê a vovó Ruth? O dragão morava naquele castelo? O Ethan respondia algumas, deixava outras no ar. Quando chegamos na fita da formatura, ele pausou. Tem mais uma coisa, disse. Sumiu no quarto deles e voltou com uma caixinha de madeira. Dentro, uma pilha de cartas, meus comprovantes de pensão, todos presos com elástico. E em cima, uma foto que eu nunca vi. Ethan aos 18, segurando o diploma do ensino médio, sozinho no campo de futebol ao entardecer. No verso, letra da Ruth. Ele pediu para eu não te convidar. O cômodo girou. Você guardou isso? Ele assentiu. Eu tava com raiva, mas também orgulhoso. Cada cheque significava que você não tinha esquecido, mesmo quando eu queria que tivesse. A Lily subiu no meu colo. Vovô, tá triste? Não, docinho, consegui dizer. Tô lembrando.
O Ethan deu play de novo. A formatura seguiu sem mim. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. A câmera girou pro estacionamento. Uma caminhonete Ford amassada conhecida estava sob os refletores. Eu, encostado no capô, segurando um cartaz de papelão. Parabéns, Ethan, em letras tortas. Eu tinha ido, afinal. Só nunca saí do carro. O Ethan rebobinou 3 vezes. Você estava lá. Não consegui te ver andar sem mim, sussurrei. Mas também não consegui ficar longe. Ele me olhou um tempão. Aí fez algo que me partiu ao meio. Pegou o cartaz que eu fiz, a Claire imprimiu um frame, e pendurou na parede acima da lareira, bem do lado do desenho de jardim de infância da Lily. O verão chegou. A oficina bombou. Ensinei o Ethan a reconstruir carburador nos fins de semana. Ele me ensinou a usar o smartphone que me deu no Dia dos Pais. A Lily perdeu o primeiro dente no meu apartamento. Guardei no mesmo vidro que antes era das gorjetas do vovô. Mas tempestades vêm mesmo em céu limpo. Foi fim de agosto quando chegou a carta. Não do Ethan dessa vez. Da Ruth. Eu tava fechando a oficina suado e satisfeito depois de um dia de 12 horas, quando encontrei enfiada na caixa de correio. Mesmo papel de carta da carta do Ethan, mas a letra dela, elegante, cheia de laços, intacta pelo tempo. Meu estômago caiu. Esperei até estar no apartamento, porta trancada, uísque servido. Aí abri. Arlan. Ouvi que você se mudou pra Denver. Ouvi que agora é avô. Ouvi que o Ethan te perdoou. Queria poder dizer o mesmo. A terapeuta que o Ethan viu quando criança? Ela guardou os registros. Eu tenho. Cada sessão que ele chorou porque você não apareceu. Cada desenho de um pai com rosto em branco. Guardei todos esses anos porque achei que um dia ele ia precisar de prova que você falhou com ele. Mas ele não precisa. Ele tem você agora. E isso me apavora. Tô morrendo, Arlan. Câncer no pâncreas. 6 meses, talvez menos. Os médicos dizem que é agressivo. Tô em hospício em Cleveland. Não quero sua pena. Quero que você traga o Ethan pra mim, antes que seja tarde. Diz a verdade pra ele. Toda. Inclusive a parte que eu disse que você não queria ele nos fins de semana que cancelou. A parte que escondi suas cartas. A parte que deixei ele acreditar que você escolheu a oficina em vez dele porque era mais fácil que admitir que eu te afastei. Eu tava com raiva. Errei. E agora tô ficando sem tempo pra consertar. Traga nosso menino pra casa, Arlan. Deixe eu olhar nos olhos dele e dizer que sinto muito antes que eu não consiga mais. Ruth. Li 2 vezes. Aí dobrei e enfiei no bolso da camisa, bem em cima do coração, e dirigi pra casa do Ethan sem ligar. A Claire abriu a porta, avental sujo de farinha. Arlan, tá tudo bem? Não consegui falar. Só entreguei a carta. Ela leu na porta, olhos arregalados. Chamou o Ethan da garagem onde ele montava uma casinha de boneca pra Lily. Ele deu uma olhada na minha cara e soube. Ficamos na cozinha deles enquanto a Lily brincava na sala ao lado, alheia. O Ethan leu a carta devagar, lábios se mexendo com as palavras. Quando terminou, largou como se queimasse. Ela mentiu pra mim, disse, voz sem tom. Todos esses anos. A Claire pegou a mão dele. Ele deixou. Não sei se consigo ver ela, disse. Não sei se quero. Eu entendia. Meu Deus, como entendia. Mas também ouvia o relógio tic-taqueando mais alto que meu joelho ruim nunca fez. Ela ainda é sua mãe, falei suave. E tá pedindo a única coisa que eu nunca te dei, tempo. Ele me olhou, olhos molhados. Você vem comigo? Tenta me impedir. Marcamos voo pro dia seguinte. A Lily ficou com a irmã da Claire. O voo para Cleveland foi silencioso. O Ethan ficou olhando pela janela o caminho todo. Eu agarrava a carta da Ruth como salva-vidas. O hospício cheirava antisséptico e flores murchando. Uma enfermeira nos levou por um corredor com aquarelas na parede. Quarto 212. A porta estava aberta. A Ruth estava apoiada em travesseiros, magra como o papel que escreveu. O cabelo tinha sumido, trocado por uma touca macia. Mas os olhos, aqueles olhos verdes afiados, cravaram no Ethan no segundo que ele entrou. Ele parou logo na porta. Eu fiquei atrás, mão no ombro dele. Ela tentou sentar. Não conseguiu. Ethan. Ele não se mexeu. Desculpa, ela rouquejou. Por cada mentira. Por cada fim de semana que roubei. Por deixar você odiar seu pai quando devia estar amando ele. Lágrimas rolaram pelas bochechas dele. Por que, mãe? Por que fez isso? Porque eu tava com medo, sussurrou. Medo que você escolhesse ele em vez de mim. Medo de ficar sozinha. Achei que se fizesse dele o vilão você ficaria. Silêncio se esticou, pesado como o tanque de oxigênio zumbindo do lado da cama. O Ethan deu um passo. Depois outro. Até estar perto o bastante para pegar a mão dela.
Eu tô aqui agora. Ela chorou então, soluços feios rasgantes que sacudiam o corpo frágil. Ele subiu na cama, cuidado com tubos e fios, e abraçou ela do jeito que fazia quando era pequeno e pesadelos acordavam ele. Eu fiquei na porta, lágrimas escorrendo, me sentindo intruso em chão sagrado. Depois de um tempo, o Ethan olhou para trás. Pai, vem cá. Atravessei o quarto. Os olhos da Ruth encontraram os meus por cima do ombro dele. Arlan, crocitou. Me perdoa. Já perdoei, falei. Faz tempo. Ela sorriu e pequena quebrada real. Aí o aperto afrouxou. Monitores apitaram. Enfermeiras correram. O Ethan se agarrou a ela sussurrando. Te amo, mãe. Te amo. Ela se foi antes do sol se pôr. Enterramos ela 3 dias depois no cemitério onde os pais dela descansavam. O Ethan falou no culto. Contou a verdade sobre as mentiras, o amor, o longo caminho de volta. A Lily colocou uma única rosa do nosso pé no caixão. No voo de volta, o Ethan dormiu no meu ombro, exausto. Eu olhei as nuvens e pensei em segundas chances. Em como vingança nem sempre é machucar de volta, é recusar deixar a dor vencer. De volta em Denver, a vida continuou. Mas diferente agora. O Ethan começou uma tradição. Todo domingo a gente faz a lasanha da receita da Ruth juntos. A Lily põe a mesa com os pratos bons. A Claire acende velas. A gente conta histórias, umas engraçadas, outras duras. O cartaz da formatura ainda tá pendurado acima da lareira. Às vezes o Ethan toca nele quando passa, como talismã. Semana passada, a Lily perguntou se a vovó Ruth tá com os anjos agora. O Ethan disse que sim. Aí completou. E provavelmente tá contando as melhores mentiras para entrar no céu. A gente riu até chorar. Ainda tenho a oficina. Ainda tenho o apartamento. Mas a maioria das noites tô na casa deles. A Lily insiste que o vovô coloca ela pra dormir. Ela pega no sono ouvindo histórias de dragões e carburadores e de um menino que aprendeu a perdoar. E todo junho, o pé de rosa floresce vermelho sangue contra a cerca. Eu corto uma flor, deixo no túmulo da Ruth quando visito Cleveland. O resto fica em Denver, prova que algumas coisas ficam mais fortes quando você as replanta. Tenho 62 indo para 63. Minhas mãos tão mais ásperas, meu joelho estala mais alto, mas meu coração tá mais leve que em décadas. Se você ainda tá aqui, ainda ouvindo, saiba disso, a história não acabou. Tem uma caixa no meu armário que ainda não abri. Dentro estão os registros da terapeuta que a Ruth mandou depois do enterro. O Ethan não sabe. Não sei se um dia deve saber, mas isso é decisão para outro dia. Por enquanto, a luz da varanda fica acesa, e as rosas continuam florescendo. A caixa ficou no meu armário 3 meses depois do enterro, escondida atrás de casacos de inverno que eu não precisava mais no Colorado. Uma caixa de arquivo comum, lacrada com fita amarelada pelo tempo, rotulada na letra cuidadosa da Ruth. Ethan. Terapia de 1991 a 1996. Levei para casa no avião como contrabando, espremida entre minhas botas e um pacotinho de jujubas favoritas da Lily. Toda vez que pegava um suéter, meus dedos roçavam o canto, e eu recuava como se queimasse. O Ethan nunca perguntou. Talvez sentisse. Talvez não quisesse saber. A gente estava construindo algo novo, lasanhas de domingo, tardes de terça na oficina, panquecas de sábado de manhã onde a Lily virava a primeira e eu pegava antes de cair no chão. O passado parecia enterrado com a Ruth, a 2 metros de terra em Cleveland. Mas túmulos nem sempre ficam fechados. Foi numa noite fresca de outubro, daquelas em que o ar cheira a fumaça de lenha e possibilidade. Fechei a oficina cedo, serviço de câmbio terminado antes do prazo, e caminhei até a casa do Ethan com uma torta de abóbora da padaria da esquina. O sorriso de abóbora da Lily me recebeu na porta, agora sem dente da frente por causa do segundo perdido. Ela me arrastou pra dentro pela manga. Vovô, a gente tá fazendo fantasia. O papai vai ser dragão e eu vou ser mecânica igual você. O Ethan saiu do corredor com um rabo verde de feltro pela metade, alfinetes na boca. A Claire vinha atrás, empunhando pistola de cola quente como arma. A sala parecia loja de artesanato explodida, feltro glitter, engrenagens de papelão. Meu tipo de bagunça. Deixei a torta no balcão e arregaçar as mangas. Precisa de mais um par de mãos? Sempre, a Claire disse, beijando minha bochecha. Você fica com as engrenagens. A Lily insiste que a chave inglesa tem que girar. Trabalhamos até meia-noite. Ethan e eu cortamos papelão, pintamos de spray prateado, montamos um motorzinho de furadeira velha com bateria. A Lily testava a cada 5 minutos, gritando quando a chave rodava.
Quando terminamos, a fantasia era a obra-prima, manchas de graxa pintadas de propósito, crachá minúsculo escrito L. Whittaker, mestre mecânica. Ela dormiu no sofá agarrada no dragão, a chave ainda girando. O Ethan levou ela pra cama. A Claire começou a arrumar. Eu fui pra cozinha pegar água e me peguei olhando a lareira. O cartaz da formatura tava lá, desbotado mas orgulhoso. Do lado, uma moldura nova, primeira foto escolar da Lily, banguela e séria. E embaixo, uma plaquinha de latão que o Ethan instalou mês passado. Dizia, perdão não é um momento. É uma vida inteira de aparecer. Passei o dedo nas letras. Meus olhos foram pro corredor, pro armário do meu apartamento do outro lado da cidade. Pra caixa. O Ethan voltou, cabelo bagunçado, olhos macios. Ela apagou. Quer que você cheque o fogo do dragão amanhã. Assenti, garganta apertada. Ethan, tem uma coisa que preciso te contar. Ele congelou, lendo minha cara. A caixa. Você sabia? Vi o rótulo quando você desempacotou. Achei que ia me contar quando estivesse pronto. Tirou 2 cervejas da geladeira e me entregou uma. Sala? Sentamos no sofá, a fantasia da chave entre nós como bicho de estimação dormindo. A casa tava quieta, só o tic-tac do relógio da cozinha. Tomei um gole longo de cerveja, larguei. A Ruth mandou os registros da terapeuta depois que morreu. Toda a sessão, todo desenho, toda palavra que você disse sobre mim. Minha voz falhou. Não abri. Não sei se devo. O Ethan ficou olhando a garrafa nas mãos. O que acha que tem lá dentro? Dor. Sua? Minha? Dela? Esfreguei o joelho, a dor antiga latejando. Mas talvez verdade também. Do tipo que a gente não foge. Ele ficou quieto um tempão. Aí, abre. Agora? Aqui. Comigo. Chega de segredos. Hesitei. Aí levantei. Fui até a entrada onde deixei o casaco. Do bolso interno tirei uma chavinha, a que colei dentro da carteira no dia que trouxe a caixa para casa. Não sabia por que na época. Agora sabia. O Ethan me seguiu até o apartamento. O ar da noite estava cortante, estrelas brilhando acima do telhado da oficina. Destravei a porta, acendi a luminária única. A caixa esperava na mesinha de centro onde deixei, uma acusação silenciosa. O Ethan sentou no sofá. Eu me ajoelhei, joelhos reclamando, e cortei a fita com canivete. O som foi alto demais no silêncio. Dentro, pastas Manila, cada uma com data. Desenhos em papel sulfite, bordas enroladas. Uma fita cassete marcada sessão 12, 4 de março de 93. E em cima, uma carta na letra da Ruth, datada do dia antes de morrer. Entreguei pro Ethan. Ele leu em voz alta firme. Ethan, se você tá lendo isso, o Arlan fez o que pedi. Trouxe a verdade pra você. Esses registros não são armas. São espelhos. Errei em esconder de você. Errei em deixar você acreditar que seu pai não te amava. Os cancelamentos, os jogos perdidos, alguns foram escolhas dele, sim. Mas muitos foram minhas. Falei que ele estava ocupado. Falei que não ligava. Falei mentiras porque tinha medo de te perder. Os desenhos vão doer. As palavras vão cortar. Mas são seus. Você merecia conhecer o menino que foi, mesmo que parta seu coração. Espero que queime essa caixa quando terminar. Ou guarde. Ou enterre comigo. Mas não deixe ela te definir. Você é mais que a dor que causamos. Asterisco com amor sempre. Mãe asterisco. As mãos do Ethan tremiam. Ele largou a carta, abriu a primeira pasta. Um desenho, pai palito com rosto em branco, menino chorando do lado de um carro. Cadê o papai? Rabiscado em giz vermelho. Virou para a próxima. Outro desenho. Mesmo rosto em branco. Mas dessa vez o menino segurava uma chave inglesa. Ele conserta carros, não eu. Lágrimas rolaram. Estendi a mão. Ele deixou eu pegar. Passamos por cada página. Cada anotação de sessão. Cada obra-prima manchada de lágrima. A fita tocou num Walkman velho que guardei desde os anos 90. Voz pequena do Ethan, rachada e furiosa. Ele prometeu que vinha no meu jogo. Mentiu. As perguntas suaves da terapeuta. As desculpas da Ruth. Quando a última página virou, o quarto estava pesado de fantasmas. O Ethan fechou a pasta, empilhou de volta na caixa com cuidado. Aí levantou, foi na kitnet e voltou com um saco de lixo. Que você tá fazendo? Perguntei. Não respondeu. Só colocou as pastas dentro, uma por uma. Os desenhos. A fita. A carta da Ruth por último. Quando a caixa esvaziou, amarrou o saco, deixou na porta. Amanhã, disse, a gente queima. Assenti sem conseguir falar. Na manhã seguinte fizemos fogueira no poço do quintal. A Lily assistiu da varanda, confusa mas confiante. A Claire do lado, braço nos ombros dela. O Ethan carregou o saco. Eu carreguei fósforos.
Não falamos. Só alimentamos as chamas, papel enrolando, tinta escorrendo, cinza subindo como neve escura. Os desenhos foram primeiro. Depois as anotações. A fita derretendo, plástico deformando. A carta da Ruth por último, bordas brilhando ouro antes de virar pó. Quando acabou, o Ethan cutucou as cinzas com um graveto. Acabou. Nem tudo, falei. Tirei do bolso uma única folha que salvei, desenho da última pasta. Ethan aos 12, entre dois bonecos palito. Um rotulado pai, outro mãe. Os dois segurando as mãos dele. Embaixo letras tortas. Queria que a gente fosse família de novo. Entreguei pra ele. Esse é nosso. Ele olhou, olhos molhados. Aí entrou, voltou com a plaquinha de latão da lareira. Usando prego e martelo de trás, pregou o desenho do lado. O papel tava chamuscado nas bordas, mas o desejo tava claro. A Lily correu, o dragão arrastando. Que é isso, papai? É uma promessa, ele disse. De quando eu era pequeno. E o vovô ajudou a fazer acontecer. Ela estudou, aí abraçou minhas pernas. Amo nossa família. O Ethan me olhou por cima da cabeça dela. Eu também. O inverno chegou cedo aquele ano. Neve cobriu o pé de rosa, transformando em escultura de gelo e memória. A oficina ficou cheia, gente confiando clássicos, carros do dia a dia e histórias. Ensinei a Lily a trocar vela de ignição. Ela me ensinou Minecraft. Ethan e Claire anunciaram outro bebê a caminho, para maio. Menino, disseram. Pediram para eu escolher o nome do meio. Escolhi Ruth. Por redenção. Véspera de Natal, nos reunimos na sala. A árvore brilhava, enfeites pesados de anos. A Lily pendurou a chave inglesa da fantasia como estrela. Debaixo da árvore, um presente embrulhado em papel pardo, para vovô. Dentro, uma plaquinha minúscula pro meu caixa de ferramentas. Dizia Arlan e Cia. Consertando mais que carros desde 2023. Ri até chorar. Mais tarde, quando a casa dormiu, saí pro poço. As cinzas tinham sumido, levadas por vento e chuva. Mas no lugar, algo novo, uma caixinha de metal enterrada rente ao chão. Ethan e eu instalamos naquela tarde. Dentro, um pendrive com todo o filme caseiro, toda foto, toda a memória que salvamos. E um bilhete na minha letra, para a próxima geração. Prova que amor vence. Apertei a mão na terra fria, agradeci em silêncio para Ruth, pro Ethan, pro menino que fui e pro homem que virei. A primavera chegou com açafrões e cheiro de degelo. O pé de rosa explodiu em folhas, botões, flores mais vermelho que nunca. A Lily colheu a primeira, correu pro poço, deitou na caixinha de metal como oferenda. O Ethan se juntou, mão no ombro dela. Que tal, pai? Pronto pro novo Whittaker conhecer o vovô? Sorri, joelho estalando ao levantar. Nasci pronto. Voltamos pra casa, nós 3, 4 logo pegadas na terra macia atrás. A luz da varanda brilhava, igual sempre. Parei na porta, olhei pra trás pro pé de rosa, pro poço, pra vida que construímos das cinzas. Algumas histórias não acabam. Só passam o bastão. Sou Arlan Whittaker. 63 agora. Vovô da Lily e logo de um menininho que nunca vai saber o peso de um desenho de rosto em branco. Minhas mãos são ásperas, meu coração tá cheio, minha família tá inteira. Se essa história te tocou, se te fez pensar na sua luz da varanda, na sua carta não enviada, no seu pé de rosa esperando florir, faz um favor, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir, e se ainda não fez, aperta o botão de inscrever, porque tem mais histórias vindo. Histórias de redenção, de vovos que giram chaves, de dragões e lasanhas e amor que se recusa a ficar enterrado. A luz tá acesa. Entra aí.